Rent seeking, caçador de renda, né? Uma pessoa que fica buscando a oportunidade de ter uma renda. Quem não gosta de ter uma renda e viver confortavelmente, né? Ter acesso àquelas atividades recreativas em grande estilo, né? Com pessoas interessantes, né? Na verdade, eu acho que isso é que as pessoas buscam mais, né? Ter segurança, né? Estar seguro, estar prevenido, estar com dinheiro na Suíça, né? Além de boas aplicações aqui também, certo? Para todas as eventualidades, estar preparado. Buscar renda todo mundo faz, mas rent seeking não é um conceito que se aplica a toda pessoa que busca renda. É aquela que busca renda sem gerar produtividade, sem produzir nada. O rent seeking é aquele parasita, aquela pessoa que ele consegue a renda com base em parasitar a sociedade e não em produzir. Então, por exemplo, alguém que busca renda comprando ações é o investidor. Tá? Então ele não é o rent seeking, porque ele está participando, ele está sócio de uma empresa que produz coisas. A pessoa que bota um comércio, né, ela não é rent seeking. Ela está buscando renda pelo investimento, pela atividade produtiva. Né? A pessoa que constrói um prédio e aluga apartamentos, ela não é rent seeking. Por que ela não é rent seeking? Porque ela teve que investir, ela está prestando serviço, ela está colocando à disposição aqueles imóveis, ela está ofertando ao mercado mais imóveis. Isso é bom para a produtividade geral dos fatores, isso é bom para a sociedade. Né? Então toda pessoa que busca, aquela pessoa que tem um bom emprego, mas que trabalha, que faz aquilo, tem uma atividade produtiva, a pessoa que presta serviços, a pessoa que tenta, não é rent seeking, por exemplo, um youtuber como nós, né? Não somos rent seekings, porque nós estamos buscando audiência, nós estamos proporcionando entretenimento às pessoas. Né? Então nós estamos nos propondo a fazer algo em troca de dinheiro, em troca de uma renda. O rent seeking é basicamente, na tradição portuguesa é muito fácil de encontrar ele, aquele dono de cartório, aquela coisa que não produz nada para a sociedade, não presta um serviço útil à sociedade, mas aquilo foi inventado justamente para que houvesse um espaço para aquela pessoa caçar renda. Então isso chama-se sinecura também, em português, né, clássico, castiço. É aquela pessoa que é simplesmente pensionista. Aquela história das filhas de militares que tinha antigamente, que ainda existem filhas de militares vivas que ainda estão recebendo, mas já cessou há muito tempo essa sinecura, mas ela ainda existe. Então, há pessoas que buscam um cargo de funcionário público burocrático que não gera real, que não está ali uma tarefa de prestação de serviço, não está ali uma tarefa de gestão de Estado, de gestão da coisa pública para o bem comum. A gente sabe que no Brasil também se fala muito em historiografia brasileira, que é gozar da economia do bem comum. Geralmente, por exemplo, os nossos parlamentares eles deveriam prestar um serviço, teoricamente prestam um serviço, mas no mais das vezes acaba virando puro rent seeking, pura busca de uma renda, e aí entra todos os assessores também, toda aquela coisa de buscar renda. Existe uma discussão entre os teóricos do rent seeking, por exemplo, se um pastor é um rent seeking. A maioria entende que não, eu também não entendo que não, porque ele presta um serviço. E as pessoas que entram na igreja dele, você funda uma igreja nova, o resto funda uma igreja nova, o pão, o vinho, e Sodoma e Gomorra, mas haverá pessoas que estão interessadas no pão, no vinho e na Sodoma e Gomorra do Regis. Não sei se você vai fazer muito sucesso como pastor. Não sou chegado na parte relativa a Sodoma. As pessoas vão procurar a igreja do Regis. Por que elas vão procurar a igreja? Porque elas querem se aconselhar com o Regis. O Regis está prestando bons conselhos, está passando a mensagem. Elas querem alguém que interprete bem a mensagem do Evangelho. O Regis vai estar interpretando, na visão delas, vai estar interpretando bem a mensagem do Evangelho. Então elas vão pagar dízimo, vão pagar contribuições ao Regis, porque o Regis está ali prestando um serviço. Não importa. É aquela história que a gente tem. A arte se justifica, o entretenimento é uma coisa feia e malvada, né? Não, o entretenimento, a arte é uma forma de entretenimento. A rigor,
do princípio econômico. Nós estamos discutindo aqui economia, nós não estamos discutindo a qualidade da produção artística, né? A rent-seeking é um conceito econômico, ele não se prende mas o Picasso lá fez uma coisa bonita, né? O Manet fez uma coisa maravilhosa, o Van Gogh é genial. Não é isso, não é um problema para as pessoas procuram o Van Gogh. Van Gogh tem um valor, evidentemente que Van Gogh não era rent-seeking, ele é um criador, mas a pessoa que dá conselhos também é um criador, né? Também é uma pessoa talentosa naquilo que faz, né? Então aqueles filósofos, né, que fazem aquela coisa assim de autoajuda, eles estão prestando um serviço. Há pessoas interessadas naquele serviço. Então isso não é rent-seeking. O rent-seeking ele é prejudicial à economia, porque ele prejudica, claro, a produtividade geral dos fatores, mas não só isso. Não é só o fato dele. Ele tem um problema moral, ele causa um abalo moral na sociedade. As pessoas se revoltam, as pessoas com razão se revoltam, de que a atividade produtiva às vezes gera menos renda, gera mais obrigações, gera mais dificuldades do que aquele caçador de renda que conseguiu o lugarzinho dele e agora ele está explorando aquilo às nossas custas, às custas de quem trabalha e produz. Basicamente, rent-seeking é isso, é um conceito muito simples. É o caçador de renda que, ao caçar renda, ele não agrega nenhum valor à sociedade. Basicamente, rent-seeking é buscar vantagens através da política do suborno, criar dificuldades para vender facilidades. Então, qual é o conceito aqui, por exemplo, como é que entra no criar dificuldades para vender facilidades? Eu não criei nada, não agreguei nenhum valor. Esse é o problema. Se a pessoa entretém, se a pessoa faz um truque de mágica, se a pessoa... Até se ela chega naquele limite ali quase do estelionato, mas me engana que eu gosto, mas a pessoa reconhece que ela gosta de ser enganado, sei lá, eu vou vender tipo umas bugigangas que as pessoas acham legal de comprar na minha loja que cobram um juro mais alto. Mas eu tenho uma grife, a loja do Regis, né? As pessoas compraram lá porque elas querem, porque para elas aquilo é um valor. Isso não é rent-seeking. Mas, se o exemplo clássico por exemplo, eu tenho um rio que passa pela minha propriedade, eu não faço nenhuma melhoria no rio e eu cobro passagem por esse rio, né? Então, eu não estou agregando nenhum valor, o rio já está lá, eu não presto nenhum serviço, eu só deixo as pessoas passarem por ali, né? Isso seria, não agreguei nenhum valor, e o direito de passagem é um direito clássico, né? Então, se eu tivesse uma estradinha e cobrasse pela manutenção dessa estradinha, ok, mas se eu não faço nenhuma melhoria, na verdade as pessoas que usam que constroem a estrada e eu ainda cobro um pedágio, vamos dizer assim, aí começa a se aproximar do rent-seeking. Eu não estou prestando nenhum serviço, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação de deixar as pessoas passarem por ali, né? Então, isso se transforma em uma perversidade. Há uma série de problemas, principalmente na questão da política. Tem o paradoxo, acho, de Tullock, eu não me lembro direito o nome, que diz assim, olha, até o cara gasta algum dinheiro no rent-seeking, ele faz um investimento, ele faz alguns subornos, né? Ele compra o deputado, vamos dizer assim, né? Buscando rent-seeking, né? Na verdade, é quase que um rent hunting, né? Mas essa caçada dele não agregou nenhum valor para a sociedade. Bom, alguém muito cínico poderia dizer, não, ao comprar o deputado, ele deu uma racionalidade econômica para... Não vamos enrolar, não vamos dourar a pílula. De fato, isso é pura e simplesmente utilização de algum recurso econômico para ganhar mais privilégios, né? Então, o rent-seeking vai ser muito, como é que se chama? Chronic capitalism, que é capitalismo em que grupos bem organizados compram o sistema. Então, sei lá, geralmente o exemplo que se dá é o contraste entre as secretárias de todos os executivos de um país e as montadoras de automóvel.
qual desses dois grupos, em tese, tem mais gente, gira de repente até mais dinheiro, tem mais poder? De repente são as secretárias de todas as cadeias produtivas, mas elas são dispersas. As montadoras de automóvel, no entanto, elas são concentradas e elas conseguem se mais ou menos organizar, ir ali e pressionar o seu deputado, o seu senador, né, e pedir uma isenção fiscal. Isso é uma rent seeking clássica. Eu utilizo um pouco de dinheiro, até pode ser bastante para uma pessoa ou para um grupo, mas com esse dinheiro ela consegue ganhar muitas vantagens sem trazer nenhum benefício adicional para a sociedade. Claro que uma montadora de automóvel ela tem um efeito multiplicador, são várias empresas que vão fornecer para ela, etc, etc, etc. Muita gente vai trabalhar, vai ter todo um efeito de dispersão da renda, que é muito positivo para uma sociedade, mas, ao mesmo tempo, esses grupos têm poder de assim, não pode aumentar os juros, pode aumentar a tributação. Para eles não tem problema, porque eles têm como comprar a isenção, comprar barato. Claro que o suborno vai ser muito menos do que eles vão pagar, do que eles pagariam com o aumento do imposto, mas aí eles conseguem uma isenção para aquele setor. Não, vou fazer um incentivo, porque a indústria automobilística tem um efeito multiplicador, blá, blá. Assim, é possível, como é aquela propaganda da Folha de São Paulo, é possível contar um monte de mentiras dizendo coisas que são verdadeiras. Sim, as empresas montadoras de automóvel têm um efeito interessante para a economia, mas elas têm principalmente um poder concentrado de interferir na política, de interferir nos sistemas regulatórios. Por isso que o pessoal sempre diz, não, para uma grande empresa, para um grande conglomerado, o aumento de impostos, na verdade, ajuda a evitar a concorrência, o que é uma outra forma de ter vantagem. Não é exatamente uma renda direta, mas no fim acaba sendo, porque aquele espaço de mercado ficou capturado, ficou reservado, ficou garantido para os meus amigos, para a minha turminha, para o meu clube, né? Isso, então... E outros exemplos, assim, mais problemáticos para nós dois, é a questão dos sindicatos de servidores públicos, né? Que agora está mudando com um certo desengonço, mas as nossas categorias têm poder de fazer greves quase impunemente. Isso tem mudado nos últimos poucos anos, mas é uma tradição que eu particularmente faço parte da única categoria que consegue não ganhar bem, que é de professores do estado do Rio Grande do Sul. Claro, outras categorias de professores estatais também ganham mal. E aí eu brinco, a minha categoria não é que ela não ganhou vantagens, não é que a gente ganhe pouco, a gente ganha mal, a gente ganha de um jeito errado, de um jeito que a gente sempre consegue chorar a miséria. Basicamente, por exemplo, eu trabalho em regime de 20 horas, que na verdade são, sei lá, 16 horas na escola. Então, quando começa a ver o tempo de horas que a gente trabalha, claro que se o professor tem um período por semana, vai ter 16 turmas, isso é um monte de trabalho. Mas e se é um professor que tem 4 períodos com cada turma? Ele já não tem que preparar tanta aula, ele não tem que corrigir tanta prova assim. Então são situações diferentes e a gente ganha tudo igual. Ou seja, o professor de matemática que tem, sei lá, 2, 3, 4 turmas ganha a mesma coisa que o professor, sei lá, de religião, que vai ter que dar aula para 16 turmas para cumprir a mesma carga horária de 20 horas semanais. Eu e Regis temos uma participação muito grande no canal Enciclopédia de História, que é um canal da minha propriedade também, mas recomendamos inscrições no canal Enciclopédia de História, porque lá eu e Regis discutimos a história do Brasil em profundidade. E na história do Brasil, nós temos a política das mercês. O que era a política das mercês? É uma coisa que vem desde a independência portuguesa, desde 1140, que é dar mercês. Pensões tensas, sinecuras, exclusividades, aquela coisa que você falou do pedágio. Então, você vai controlar o pedágio aqui, você vai ter direito a isso, aquilo. E nós temos agora, na Carta de Caminha, nós temos isso claramente. Quem conhece a história do Pero Vaz de Caminha, em que ele pede ao rei para manter a sinecura que vinha do pai dele, que era de ser mestre de balança do porto.
né, na cidade do Porto, Portugal. Quem quisesse passar por uma mercadoria pelo Porto tinha que pesá-la. Aí, para pesá-la, tinha que ser exclusivamente para aquele que tivesse a concessão de mestre-balança, que podia cobrar o que quisesse. Então, obrigar as partes a pagar a um terceiro. Né? A política de Mercês, seja na forma, principalmente em pensões, porque se tornou extremamente oneroso em termos de pensões no sistema português, que o Brasil herdou completamente. Nós temos ainda um sistema cartorial, nós temos ainda, por exemplo, exclusividade de linhas de ônibus intermunicipal ou interestadual. Isto é rent-seeking. Não faz nenhum sentido, não há nenhuma lógica em ter exclusividade. E aí ele cobra o que quer, né? Porque só ele faz o serviço. Então, ele não deixa de estar prestando serviço, mas ele é um rent-seeking porque ele ganhou uma exclusividade. Essa exclusividade agrega um valor que ele não teria se houvesse concorrência. No começo, a política de Mercês era interessante, porque ela remunerava o serviço de expandir o reino. Ganhava Mercês quem ajudasse a fazer a defesa do território, quem ajudasse a expandir o território. O Brasil foi conquistado, o Brasil tem essa grande extensão com a América Portuguesa, porque havia política das Mercês. Então, um povo muito pequeno, Portugal tinha 1 milhão de habitantes em 1500, conseguiu conquistar grandes porções do mundo graças à política das Mercês, graças à remuneração. Era a cenoura na frente do burro. Vai lá, conquista alguma coisa, faz algum feito e você ganha uma mercê. Você ganha algo, você caça a sua renda e ela será garantida pela coroa, pelo governo. Isso, num determinado momento, foi muito bom. Mas isso continuou na nossa tradição, na nossa cultura, além do necessário. Aí não há mais necessidade hoje de conquistar território, de defender militarmente o território, até que nós temos forças institucionais, nós já temos bastante gente para isso. Mas nós continuamos tendo cartórios, por exemplo. Cartórios, no resto do mundo, eles são cadastros imobiliários fiscais, que aliás existem também. Todo município do Brasil tem cadastro imobiliário fiscal. Ou seja, o município sabe quem é o dono de cada apartamento, cobra o IPTU dele, cobra ITIV dele, cobra o que tiver que cobrar do dono de cada lugar. Mas nós criamos um cartório que cobra altíssimos custos, né? E isso é determinado para que certas pessoas tenham direito a caçar essa renda. Quem compra e vende imóvel, constrói imóvel, não tem como escapar disso. Então, uma parte desse rendimento da construção civil, de botar imóveis em condições de locação, de utilização, para as pessoas usarem esses imóveis, seja para atividades comerciais, seja para atividades residenciais, ele é desviado para caçadores de renda. Então, basicamente é isso. Então, a sociedade tem que estar vigilante, isso nos países ditos nórdicos, isso veio da Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa já era uma revolta contra essas sinecuras, que não é só do Brasil, não é só de Portugal, é que nós demoramos demais a revogar isso, nós não nos revoltamos contra isso, e lá em certos países, como na Inglaterra, a revolta contra isso vem de longe. Às vezes relaxa, né? Como dizia, tinha aquela famosa constatação, eu não lembro quem constatou, que disse assim, a Inglaterra tinha um ministério para cuidar das colônias, uma secretaria para cuidar das colônias. Quando deixou de ter colônias, o número de funcionários dessa repartição aumentou, em vez de diminuir. Isso era um sinal de que essas pessoas estavam lá, não prestando um serviço ao Estado. Não prestando serviço efetivamente ao Estado. Estavam fazendo coisas outras, né? Quer dizer, estavam apenas caçando aquela renda, às custas de todos os contribuintes, de toda a nação. Às custas de todos, na verdade, né? Porque essas coisas, a riqueza das nações, ela se espalha. Isso é uma coisa que poucas pessoas entendem. Não é um jogo de soma zero. Se uma nação fica muito rica porque ela produz mais e melhor, essa riqueza se espalha para todo mundo. Assim como é conosco. Se alguém empreende, faz diferente, faz melhor, faz algo que é mais interessante, que as pessoas gostam mais, presta melhores serviços, ele está prestando um favor a toda a sociedade. Isso, quer dizer, a pessoa vai se apropriar muito disso, mas justamente vai se apropriar com justiça. Apropriar-se com injustiça é não agregar nada, como você muito bem definiu.
Não é que a pessoa vai fazer um favor, ela está agregando valor, e aí também depende da competência dela de cobrar bem, porque cobrar bem é uma arte, né? Agora, o problema geralmente ocorre quando o Estado concentra poder e um grupo organizado sabe onde subornar. E não precisa ser subornar o guardinha, pode ser subornar o deputado, o senador, o presidente, o prefeito, né? Essas fontes que concentram recursos públicos, que têm, então, uma atenção problemática, toda a ideia de que o setor público ele é voltado para a transparência, e o quanto isso é ilusório, porque uma lei de licitações muito complexas faz com que poucas empresas possam participar, e aí aquelas que dominam a tecnologia de participar das licitações, elas dominam e puxam o preço para cima, que elas facilmente se cartelizam. Esse tipo de problema ocorre o tempo todo, não é só no Brasil, mas no Brasil, claro, nosso sistema de licitação e o nosso problema judicial de resolver essas contendas é tão ruim que isso só aumenta os preços. E o governo atrasa. Resultado, também aumenta o preço, porque aí o preço inicial era 10 milhões, quando vê 40 milhões. Isso é muito comum de acontecer. Quanto mais ineficiente, mais exige atenção, mais exige litigiosidade. Os juízes, né? Os juízes têm que julgar essas contendas. E aí o objetivo deles não, resolve mal, deixa ficar insatisfeito, recorrer. Bom que o pessoal recorra, que não fique satisfeito, porque aí também dá mais emprego para o nível superior do juiz, que é o desembargador, que é o ministro do Tribunal Superior. Isso é vantagem, ou seja, na verdade, tudo isso que eu acabei de citar faz parte daquela lógica de criar dificuldades para vender facilidades. Aqui não precisa o juiz não precisa ser corrupto, o fiscal não precisa ser corrupto. Ele, na verdade, ele cria um problema que aí ele resolve entre aspas, ele dá o destino que o sistema propõe e recebe lá o seu salário, que geralmente é muito acima da média da população aqui no Brasil. Não sei como é que é em outros países. Nós demos uma ideia geral, nossa série O que é, do que seja rent-seeking.